Essa semana, né, e aí já entrando no último assunto aqui, que tem a ver com esse, evidentemente, nessa semana, mais uma vez, a gente viu intensificado os rumores de golpe militar, de quebra institucional, correria em Brasília, Bolsonaro fala e etc, né? Por exemplo, nós tivemos aí uma notícia plantada, provavelmente, na minha avaliação é isso, de que agora sim a gente já pode dizer que alguns generais, né, um grupo minoritário, já embarcou nesta onda golpista do Bolsonaro. Por que para mim isso é notícia plantada, gente? Porque eu tenho a avaliação de que não é o Bolsonaro que manipula os militares, são os militares que manipulam o Bolsonaro. Eu tenho uma leitura desde o princípio que este é um governo dos militares, não do Bolsonaro. O Bolsonaro foi o atalho dos militares para o retorno ao poder. A questão é que esses militares estão estudando a conjuntura política. E vejam, lá no 7 de setembro já era um processo que continua em curso, que é o processo de falar em golpe, de plantar notícia de golpe, rumores de golpe, e um general lança notinha, o outro general faz um tweet, aí o clube militar emite nota, e aí tem um ataque isolado de um militar, de um general da reserva ao Supremo Tribunal Federal, aí a participação dos militares aumenta no próprio Tribunal Federal, tem a questão das eleições. Essa semana a gente viu um vídeo do Bolsonaro falando que os militares incumbidos de fiscalizar as eleições vão ser responsáveis também por estar junto a uma auditoria, né, externa às urnas. Então, assim, vejam, este processo, gente, é um processo de falar em golpe um tempo todo, de naturalizar esse processo, de começar a trabalhar com o imaginário. Isso já está sendo trabalhado há 4 anos. A questão é que no meio do primeiro mandato, isso não era um imperativo para os militares, porque ainda havia um ambiente para tentar uma reeleição e os militares não precisarem ficar nus, vamos dizer assim, assumirem o seu golpismo abertamente. Então eles conseguiram fazer aquilo que sempre fazem, né? Levantaram o tom, enquadraram as instituições, mas não deram o golpe final naquele momento. Eu acredito que sim, é possível que exista divisões internas entre as lideranças militares. Mas se o Bolsonaro vem fazendo sistematicamente tudo que vem fazendo há tanto tempo, é porque ele tem chancela para isso. Então eu não acredito mais que as instituições sejam capazes de frear o Bolsonaro há muito tempo. Eu acredito que agora nas eleições nós temos um problema a mais. Um problema a mais. Porque vejam, as pesquisas vêm dando a entender que se estabiliza a coisa, se o Bolsonaro não conseguir pautar o debate com golpismo, com pautas moralistas, com seus tradicionais desvios de foco, o foco vai cair em algo que é muito poderoso, que é a inflação, que é o desemprego, que é o juro alto. Tá muito difícil a vida da classe trabalhadora. A vida só melhorou para quem tá na parte de cima da pirâmide, né? Porque diminuiu o custo do trabalho, tá havendo um aumento da concentração da riqueza, os ricos estão ficando mais ricos. Mas o efeito colateral dos ricos ficarem mais ricos é os pobres ficarem mais pobres. E isso é visível na sociedade. E isso é um instrumento poderoso contra o Bolsonaro. Então vejo, havendo uma estabilização nas pesquisas, há uma tendência de maior polarização ainda durante o processo. Quando a campanha começar, o Bolsonaro sabe que o Lula vai poder utilizar toda a memória do seu período numa campanha publicitária, que ele tem tudo para fazer bem feito, porque também não compra essa coisa que a mídia fica falando, que a campanha do Lula tá batendo cabeça, porque sabe, quando a mídia começa a falar que o Lula tá errado, geralmente é porque ele tá acertando. Geralmente é porque ele tá acertando. Quando a mídia diz que o Lula, olha, ele falou uma coisa boa, alguma coisa certa, geralmente é porque ele tá errando. Normalmente é assim que a coisa funciona. Então eu não classifico dessa maneira. Mas vejam qual é o meu raciocínio no momento. Também é importante. Quando eu venho aqui fazer uma análise para vocês, você tem que entender o seguinte. Eu tô falando com base no que tá acontecendo hoje. Daqui a 3 meses a realidade pode ser diferente e eu já não vou ter a mesma opinião diante de uma realidade diferente. Agora, hoje, o que eu tenho visto? Havendo essa estabilização, havendo essa crise econômica, não havendo perspectiva de melhora no quadro econômico, e havendo sempre essa dúvida do Bolsonaro conseguir pautar o debate ou não, num quadro de polarização que o Bolsonaro tem alta rejeição, o que pode estar passando na cabeça dos milicos? Olha,
O Ciro Gomes tem ali 8%. Se na hora que eu pega para capar ficar mais evidente que o Ciro não vai e que o Lula pode ganhar no primeiro turno, pode haver uma migração aí. Se o Ciro ficar com 2, 3% e esses votos que ele perdeu passem para o Lula pode levar no primeiro turno, o que seria uma tragédia para o bolsonarismo, né? Porque aí uma vitória no primeiro turno fica muito mais difícil para os militares organizar qualquer tipo de tapetão. Então, levantar, tá, esse papo golpista o tempo todo faz parte da preparação para um ambiente que viabilize essa ruptura institucional. Eu acredito que essa ruptura continua no horizonte. Eu falei isso na live passada, porque, gente, toda aquela análise que a gente vinha fazendo até o 7 de setembro, que deixava a gente com a pulga atrás da orelha, ela não pode ser uma coisa tão maluca. Os elementos concretos estavam todos lá. Olhando agora, com o devido distanciamento temporal necessário para que a gente possa fazer uma análise mais acuidosa, faz sentido que eles não precisassem partir para a ofensiva final naquele momento, mas o terreno já estava preparado. Eu não acredito que o STF tenha força para resistir. Eu acredito que se houver uma ofensiva militar para cima do STF, o STF vai chancelar tudo, como foi lá em 64, onde o STF se transformou num órgão decorativo para chancelar aquilo que os militares ordenavam. Então vejam, é nesse sentido que eu acredito que, apesar de todos os problemas da candidatura do Lula, talvez faça algum sentido, se os números das pesquisas continuarem nesse sentido, que a gente tente eleger o Kraken da conciliação ainda em primeiro turno. Vocês me perdoem, mas eu acredito que talvez possa fazer sentido. Repito, vou respeitar profundamente os camaradas que acreditam que não adianta nada. Até porque o Lula vencendo não seria uma grande alteração em relação às políticas neoliberais que a gente está vivenciando. Eu também tenho uma postura um pouco crítica em relação a essa análise, de que a diferença é pequena demais. Eu acho que não. Eu acho que está no momento acontecendo um genocídio indígena. Eu acho que com o Lula isso seria interrompido. E é importante que a gente interrompa esse genocídio indígena. E eu também tenho aqui sustentado que o Lula, e é por isso que ele não é aceito na Casa Grande, representa um freio neoliberal. No mínimo para dizer assim, ok, vocês vieram até aqui, desmontaram até aqui, agora vamos passar uma régua, se contentem com isso, e eu vou agora tentar manter o que sobrou, né? E eventualmente reconquistar algum dos direitos que a gente perdeu. Eu acho que isso o Lula também é capaz de fazer. E vejam, gente, isso já é bastante diferença. Outra coisa que o Kraken da conciliação também pode nos oferecer é um certo equilíbrio institucional dentro da normalidade burguesa. E eu insisto, mesmo para o trabalho militante revolucionário, é melhor essa normalidade burguesa, né, bem entre aspas, do que uma ruptura institucional mais grave que um segundo mandato do Bolsonaro pode representar. Porque aí nós seríamos colocados na clandestinidade, ou pelo menos teríamos o risco maior de sermos colocados na clandestinidade, o que dificultaria bastante o nosso trabalho, né? Então, olhando por esse lado, sendo um freio, né, no genocídio indígena, nas reformas neoliberais, e também Lula certamente representaria um alívio para os professores e para o setor da cultura, que eu também falei lá no início da live. Então, nesse sentido, também pode representar alguns avanços para que a gente possa continuar, inclusive, fazendo oposição ao governo Lula pela esquerda, né? Quando eu falo em oposição ao governo Lula pela esquerda, é algo fundamental, tá? E aqui os petistas não me entendam mal, mas é algo, eu diria, elementar. Por que elementar? Porque se o povo na rua não tiver organizado pressionando o Lula pela esquerda, os grupos de poder, dentro da lógica capitalista, vão estar fazendo pressão no governo Lula. Então o lobby na Câmara dos Deputados e no Senado, o lobby das grandes empresas, esse nunca para de fazer pressão política a fim de impor as suas pautas. E esses grupos vão estar todos lá no eventual novo governo Lula. Nesse sentido, é fundamental que exista um grupo da classe trabalhadora organizado para que possa exercer pressão política contrária e contrabalançar pelo menos um pouco a pressão política promovida por esses grupos. Então é nesse sentido que sim, nós temos que pressionar um eventual novo governo Lula para que as nossas pautas sejam atendidas. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ficar reféns dos tradicionais grupos de poder que vão estar lá pautando.
Não está lá pautando. Então nós temos que fazer isso. É... E o quadro é esse, gente. Assim, não tem mais muito o que dizer. Eu acho que tá armada a cama de gato, tá? Para ruptura institucional. Esse governo conta com isso para salvar o seu próprio pescoço. A cartada é tentar ganhar as eleições, tá? Ou, no mínimo, deixar turva a coisa para que eles possam, se tiver a mínima oportunidade, interferir no resultado das eleições para realizar alguma puxada de tapete. Então, os militares já estão preparando esse discurso através do Bolsonaro. Através do Bolsonaro. E aí, para encerrar o nosso papo, eu vou dizer o seguinte: seria interessante também que mesmo as candidaturas da esquerda radical, que vão fazer a crítica ao Lula para tentar conseguir votos, enfim, eu já disse que eu entendo essa avaliação, acho que é uma postura válida, né? Mesmo essas candidaturas, eu acredito que elas deveriam estar também chamando atenção para isso, chamando atenção para a atuação do Partido Fardado, tá? Eu acho que mesmo essas candidaturas deveriam fazer isso. E no mais, gente, vamos utilizar a eleição para fortalecer o nosso campo, né? Seja você um militante que vai fazer campanha para a Sofia, que você vai fazer campanha para o Léo Péricles, ou mesmo você que é do campo da esquerda radical, mas que vai ter o entendimento de tentar pelo menos afastar o Bolsonaro desde já do primeiro turno com o Lula. Todos nós devemos militar para eleger o máximo dos nossos possíveis para as câmaras estaduais e federais, né? Lutar com unhas e dentes, se organizar, porque isso representa espaço depois para nós mesmos, depois da eleição, gente, para que a gente possa utilizar esses mandatos como fomento dos núcleos de construção do poder popular, sejam com centros socialistas, sejam nos coletivos, sejam nos partidos da esquerda radical. A gente precisa passar por uma reorganização. E nós temos, tá? E aí sim, encerrando de vez para a gente ir para as perguntas, um papel histórico determinante para cumprir nessas eleições, que é conseguir colher os frutos dessa nova esquerda radical que surgiu nos últimos anos. Veja, a esquerda radical, ela acabou se concentrando, depois de 91, encastelada nas universidades públicas e nos guetos de alguns coletivos de militância com pouca capilaridade. Isso acabou dando muita margem para o crescimento de um determinado tipo de trotskismo, sobretudo dentro das faculdades, com uma ideologia derrotista, como eu gosto de dizer, sabe, que é ultra-esquerdista e que tem, né, aquele fetiche na derrota. E isso se transformou em algo hegemônico dentro do marxismo brasileiro, né? Entretanto, nos últimos anos, eu percebo, pelo menos nas redes, e já se refletindo também nas ruas, o nascimento de uma outra proposta, ou um renascimento, melhor dizendo, uma outra proposta menos derrotista, menos ultra-esquerdista, mais pragmática, sem abandonar os valores revolucionários marxistas. E a gente tem que utilizar essas eleições para medir o quanto esse grupo cresceu ou não. Será que esse grupo já está competitivo em relação aos trotskistas? Ou ainda está muito longe? Né? Os trotskistas se valem muito, gente, de uma coisa que eles aprenderam a explorar, que é aquela classe média, sabe? Aquele pequeno burguês com sensibilidade social, sabe? Que tem empatia. Então, algum tipo de trotskismo se aprendeu a também utilizar esse voto, a canalizar esse voto, sabe? Aquele voto daquela pessoa, sabe, anti-Bolsonaro em abstrato, pela liberdade, aquelas coisas que a gente fica muito misturado ainda com o progressismo liberal, etc. E isso é muito forte na classe média pequena burguesa. Então, para que a gente consiga ter mais espaço dentro da esquerda revolucionária brasileira nessa disputa com esse determinado tipo de trotskismo, nós também temos que ter capilaridade na sociedade. Se esses grupos conseguiram, por exemplo, capilaridade nesses setores, né, nós temos que atingir alguns setores para contrabalançar isso. Eu tenho visto com bons olhos algumas iniciativas de coletivos mais populares, se engajando junto à classe trabalhadora nas periferias, e também tenho visto
com bons olhos algumas iniciativas de também disputar esses setores da pequena burguesia, da classe média, sem partir para a dependência dessas pautas liberais progressistas assim difusas que um certo trotskismo conseguiu aprender a instrumentalizar nos últimos anos. Então bora lá, vamos ver nas eleições, gente, o que a gente conseguiu ao longo desses últimos anos. Então nós estamos já com o bloco na rua, já tem camaradas organizando seus grupos de campanha. Aqui no Rio Grande do Sul, eu sou um desses camaradas que já estou aí em pré-campanha, né? Então, se você é daqui e quiser me ajudar, tá aí uma oportunidade para quem acredita nessas coisas que eu falo, nessa ideia que eu defendo e nessa reconstrução da esquerda revolucionária que busca também fazer contraposição a esse certo trotskismo aí, que, enfim, se hegemonizou dentro do marxismo brasileiro e que, infelizmente, não conseguiu construir nada potente, né? Que é o que a gente precisa.